isso. Sua dose de leveza durante a manhã começa no Encontro, de segunda a sexta, na RPC. Boa noite, Paraná. Oferecimento: volta às aulas é no Condor. E Palladium, na real, a vida pode ser mais. Olá, boa noite. Boa noite para você. Queda de braço nos tribunais. Sócio minoritário da Liga Telecom entra na justiça para barrar a venda da gigante paranaense de internet. Ele acusa o controlador da empresa, Nelson Tanuri, de ignorar acordo de acionistas e de manobras ilegais com o dinheiro da empresa. Dor e tristeza na região central do estado. Menino de apenas 7 anos morre ao ser atingido por uma trave da quadra de esportes durante a aula de educação física. E ainda, a perigosa febre das canetas. Promessa de emagrecimento fácil alimenta mercado ilegal e faz disparar o número de apreensões em Foz do Iguaçu. 32 milhões de reais é o valor do pagamento suspeito que levou a Câmara de Vereadores de Araucária a aceitar denúncia contra o prefeito da cidade. É agora, no Boa Noite, Paraná. A Liga Telecom, empresa com DNA paranaense, que surgiu da privatização da Copel Telecom, está prestes a ser vendida. O jornalismo da RPC teve acesso a documentos que mostram que o sócio minoritário da empresa discorda da negociação, exige transparência no processo e o cumprimento de cláusulas definidas no acordo de acionistas. Aguinaldo Bastos Lima entrou com uma ação na Justiça pedindo a interrupção do processo e cobrando do principal acionista da Liga, o empresário Nelson Tanuri, que tem mais de 95% das ações, que ele suspenda a venda da forma como está sendo feita. Tanuri foi alvo de uma das fases da Operação Compliance Zero, que investiga, entre outros crimes, fraudes financeiras e manobras contábeis para esconder prejuízos e a má gestão do Banco Master. A Liga Telecom ocupa a terceira colocação no mercado de internet no Paraná. Tem cerca de 340 mil clientes e 50 mil quilômetros de cabos na sua rede de fibra ótica. A empresa surgiu da privatização do braço de internet da Copel, arrematado num leilão na Bolsa de Valores em novembro de 2020. O comprador da então Copel Telecom, hoje Liga, foi o fundo de investimentos Bordeaux, controlado pelo empresário Nelson Tanuri. O negócio foi fechado por 2,5 bilhões de reais. Viva Copel! Tanuri é dono de 95% das ações. Nelson Tanuri pretende vender a Liga Telecom. De acordo com informações que circulam no setor, a principal interessada é a Brasil Tecpar, em parceria com o fundo de investimentos australiano. A Brasil Tecpar é uma empresa gaúcha, fundada nos anos 1990. Opera em estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, oferecendo serviços de internet via fibra ótica. Mas as negociações em torno da venda da Liga Telecom caminham para se transformar numa batalha judicial. O sócio minoritário da Liga, que tem menos de 5% das ações, acusa Tanuri e seus gestores de má administração e de falta de transparência na condução do processo de venda da companhia. O sócio minoritário é o empresário Aguinaldo Bastos Lopes, ex-dono de uma empresa de provedores de internet que tinha mais de 90 mil clientes quando foi adquirida pela Liga em 2022. Ontem, os advogados dele entraram na justiça com um pedido de interrupção do processo de venda da Liga até que seja cumprido o acordo de acionistas, que estaria sendo desrespeitado, e sejam fornecidas informações integrais sobre a saúde financeira da companhia e sobre o destino de aplicações financeiras que, de acordo com a ação, teriam desaparecido do caixa da empresa. A ação é sigilosa e foi protocolada na 24ª Vara Empresarial de Curitiba.
O jornalismo da RPC apurou que a base da ação é a mesma de uma notificação extrajudicial redigida pelos advogados do sócio minoritário e endereçada no fim de janeiro a Nelson Tanuri e aos diretores da Liga. Os advogados afirmam que o minoritário vem sendo excluído do processo de venda da Liga, das conversações e de todas as informações concretas relacionadas à negociação e que tem sido ignorado em seus direitos de acionista. A defesa sustenta que há fatos graves que merecem a devida atenção de potenciais interessados na aquisição da Liga e do público em geral, e que demandam esclarecimentos, seja porque em tese significam desastrosa condução dos negócios da companhia, seja para a prevenção de direitos e responsabilidades. A notificação aponta, por exemplo, que a Liga teria captado 1 bilhão e 100 milhões de reais em debêntures incentivadas. Esses papéis são títulos geralmente comprados por investidores com isenção de imposto de renda. As empresas que captam recursos por meio desse tipo de debêntures têm que usar o dinheiro em projetos de infraestrutura. Mas, segundo sustenta o sócio minoritário, a maior parte dos valores não foi investida nem na Liga e nem em iniciativas de infraestrutura ligadas a atividades da empresa, como manda a lei. Nos argumentos da ação, que também aparecem na notificação movida pelo sócio minoritário, os advogados apontam que mesmo com o bilionário endividamento gerado com a emissão das debêntures incentivadas, a Liga apresenta inadimplência fiscal, inadimplência com fornecedores e uma relevante crise financeira. E que parte dos valores que tiveram origem nos papéis, cerca de 350 milhões de reais, teria sido simplesmente investida no Banco Master, do qual Nelson Tanuri seria sócio oculto, de acordo com o Ministério Público e a Polícia Federal. O Master foi liquidado em novembro do ano passado, depois que investigações apontaram a existência de gestão temerária na condução do banco e de fraudes financeiras bilionárias. No mês passado, Nelson Tanuri foi alvo da segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura o escândalo do Master. Ele estava no aeroporto do Galeão, no Rio, e tinha passagem marcada para Curitiba. Tanuri teve o aparelho de celular apreendido pelos agentes da PF e foi liberado. Em reportagem do dia 30 de janeiro, o jornal Gazeta do Povo publicou que documentos internos da Liga indicam que a empresa transferiu recursos do Caixa para aplicações financeiras sem liquidez diária, ou seja, sem disponibilidade imediata. A reportagem afirma que pelo menos parte desse capital foi aplicada em cédulas de crédito bancário, CDBs, do Master. Ainda de acordo com a reportagem, a opacidade de informação nos demonstrativos financeiros da Liga foi o motivo que levou a agência de classificação de risco Moody's a rebaixar em dezembro do ano passado a nota da empresa paranaense de BBB-BR para BBB-BR, com perspectiva negativa. A nota indica que a empresa passou a ter mais dificuldades para pagar as dívidas e que a situação pode piorar. A ação protocolada ontem sustenta que a sucessão de circunstâncias torna incompreensível até o momento a possibilidade de a Liga Telecom ser vendida praticamente a custo zero, com gravíssimo endividamento e, segundo os advogados do minoritário, com o caixa estrangulado pela administração ruinosa a que vem sendo submetida. Ainda mais considerando que na época em que foi privatizada, quando era Copel, tratava-se de empresa superavitária. Quando foi vendida em 2020, a antiga Copel Telecom tinha cerca de 280 milhões de reais em caixa, de acordo com balanços financeiros da época. Embora enfrentasse desafios de expansão, era considerada uma empresa saudável. A atual Liga Telecom vem registrando elevação de receita e de operações, mas teria registrado lucro líquido negativo em 2025 e uma dívida bruta alta, de cerca de 1,3 bilhão de reais, fruto de empréstimos bancários e dos títulos de dívida emitidos no mercado e adquiridos por investidores, que no fim das contas são também credores da empresa. Na avaliação dos advogados do sócio minoritário, os atuais números da Liga Telecom resumem um cenário que coloca em risco a sobrevivência da empresa, que hoje disputa a liderança do mercado de internet no Paraná. Na ação,
Os advogados reforçam a necessidade de imediato cumprimento da cláusula 6ª do acordo de acionistas, que estaria sendo desrespeitada. A cláusula prevê que as partes devem se comprometer a resolver de boa fé as discordâncias através de negociações diretas no prazo de 30 dias. Na ausência de acordo, a cláusula prevê, entre outras possibilidades, o direito de o sócio minoritário retirar-se da empresa mediante o pagamento do valor de saída, honrado por meio de 24 parcelas mensais, observado o critério proporcional das ações. Dos cerca de 340 mil clientes da carteira da Liga, 35% são órgãos públicos. Entre eles, o próprio governo do estado, que tem a internet da empresa instalada em 1.600 escolas da rede pública de ensino e em secretarias. A Liga também fornece internet a centenas de prefeituras do interior do Paraná. Olha só, eu apurei agora que a juíza responsável pelo caso despachou há poucos minutos no processo. Ela não entrou no mérito ainda, não concedeu ou deixou de conceder a liminar solicitada pelos advogados do minoritário, mas já informou que pretende ouvir tanto o minoritário quanto o controlador da empresa, mas não estabeleceu data para que isso ocorra ainda. E a gente, claro, vai continuar acompanhando, né? Em nota, a Liga Telecom afirmou que os temas relacionados aos acionistas devem ser tratados no âmbito societário e que a empresa segue com suas operações funcionando normalmente, de acordo com o planejamento previsto, mantendo seu compromisso com a qualidade e o atendimento ao cliente, pelos quais a companhia é referência no Paraná. Ainda na nota, a Liga afirma que segue atuando conforme planejamento estratégico, com operação regular, em linha com a legislação aplicável, com os contratos firmados, seguindo as melhores práticas de governança corporativa. E que as informações da companhia são públicas, acompanhadas por auditorias independentes e supervisionadas pelos órgãos reguladores competentes. Nós procuramos o Banco Master, que preferiu não se manifestar. Nelson Tanuri também preferiu não se pronunciar. O sócio minoritário da empresa, Agnaldo Bastos Lopes, e seus advogados não vão comentar andamento do processo. E o combate à entrada ilegal de canetas emagrecedoras tem sido um desafio para as autoridades da fronteira do Brasil com o Paraguai. O João Maroc, ao vivo, traz as informações direto de Foz do Iguaçu. Oi, João, boa noite para você. Boa noite, Ellen. Desde o início do ano, a Receita Federal já trabalhava com a expectativa de aumento no número de apreensões nas canetas emagrecedoras, mas a situação atual chega a impressionar. Só nesses 2 primeiros meses de ano, 40 dias de ano, as apreensões já superam em quase 2 vezes os números registrados no ano passado. Segundo a Receita Federal, a delegacia aqui de Foz do Iguaçu apreendeu 7.479 unidades de ampolas com os medicamentos emagrecedores em 2025. Já nesse ano, em 40 dias, foram 13.321 unidades apreendidas pela Receita, um aumento de 78% em relação ao ano passado. A importação das canetas ela pode ser feita de maneira regular, seguindo alguns critérios, né? Tem que ser produtos que estão cadastrados na Anvisa aqui no Brasil, precisa haver uma receita médica em nome da pessoa que compra e também uma quantidade para uso máximo de 90 dias. Nesse sentido, o número de declarações, de pessoas que declaram que entraram com esses medicamentos também cresceu. Para a gente ter uma noção, em agosto de 2025, apenas 36 declarações haviam sido feitas para a Receita Federal. Já nesse ano, em janeiro, esse número saltou para 2.226 declarações de pessoas que entraram com as canetas emagrecedoras aqui no Brasil. Além de existir essa possibilidade de compra legal das canetas, de trazer essas canetas legalmente do Paraguai para o Brasil, a Anvisa emitiu um alerta sobre a possibilidade de efeitos adversos do uso desses medicamentos, Então, o mais importante, além de ter essa maneira legal de trazer as canetas, é claro, utilizar esses medicamentos com prescrição médica, tanto para iniciar o uso quanto para interromper esse uso. Ellen, Marcelo, volto com vocês. Você disse tudo, João, é um tratamento médico, não pode ser feito sem acompanhamento, Que é impressionante esses números, a gente não pode deixar de considerar. Em 2 meses, esse total já superado de 2025, João? Obrigada, viu? Bom trabalho. Depois do intervalo, Câmara de Vereadores de Araucária aceita a denúncia e pode cassar o mandato do prefeito da cidade. Boa noite, volta já já.
Então aqui é o ninho do senhor e da senhora Ferretti. Zezé? Cachorra. Zezé? Chama de Zenilda. Zenilda. Ah, Zenilda! Você me chama. Solta o meu cabelo. Todo dia é dia de Condor. Aqui tem ofertas todos os dias. Olha só. Café Damasco, R$ 26,90. Açúcar Caravelas, R$ 15,50. Linguiça calabresa ou bacon a partir de R$ 19,90 ao quilo. Filé de peito, R$ 13,78 o quilo. Fraldinha, R$ 35,97 o quilo. Boêmia no pack, R$ 2,99 cada. Beba com moderação. Sabão Tixan, 1,6 kg, R$ 15,59. Papel Chamex A4, 300 folhas, R$ 15,90. No final da compra, o Condor é sempre mais barato. Festa assim, só brasileiro sabe fazer. Carnaval é coisa nossa. Chegou o novo Nissan Kite, com design marcante e robusto. Afinal, tudo que é bom, no Kite cabe, no Kite cabe. Visite uma concessionária e conheça o novo Nissan Kite. Dia imbatível açaí. Tá incrível. Olha aí. Leite condensado semidesnatado Piracanjuba Tetra Pak 395 gramas, R$ 4,99. Filé de peito de frango congelado Canção, quilo, R$ 12,69. Kit lava-roupas em pó Omo e amaciante de roupas Comfort Macaxeta 1 kg e 600 gramas mais um frasco 500 ml, R$ 23,90. Leve o açaí com você. A Câmara Municipal de Araucária recebeu hoje uma denúncia que pede a cassação do prefeito Luiz Gustavo Botogoski, do PL. A denúncia diz que ele assinou um acordo irregular para o pagamento de quase 32 milhões de reais à Aviação Tindiquera, ex-concessionária de transporte coletivo da cidade. A denúncia apresentada à Câmara de Araucária afirma que o prefeito Luiz Gustavo Botogoski, do PL, cometeu crimes de responsabilidade. O documento diz ainda que os atos podem configurar também improbidade administrativa e pede a cassação do mandato do prefeito e a inabilitação dele para o exercício da função pública. Segundo a denúncia, nas ações que tramitam na Justiça, não houve até agora uma decisão definitiva que reconheça a obrigação de pagamentos pelo município à Aviação Tindiquera. Mesmo assim, em dezembro do ano passado, o prefeito de Araucária autorizou e encaminhou à homologação judicial um acordo por meio do qual reconheceu a suposta dívida de quase 32 milhões de reais. Um cronograma de pagamento foi criado com datas e vencimentos previamente definidos. De acordo com a denúncia, a previsão de pagamento não foi votada pela Câmara de Araucária e foi colocada de maneira genérica no orçamento deste ano, indo contra o princípio da transparência orçamentária e ao dever de controle do Legislativo. Para os denunciantes, a tentativa de submeter o acordo à homologação judicial pretendia dar aparência de legalidade e eficácia ao instrumento, que viola a Constituição ao prever o pagamento parcelado fora da ordem cronológica de precatórios. Em janeiro, a Justiça já havia entendido que o acordo entre a Prefeitura de Araucária e a Aviação Tindiquera não respeita o regime processual dos precatórios, que são as regras para o pagamento de dívidas que exigem ordem cronológica e inclusão no orçamento. A primeira vara da Fazenda Pública de Araucária também entendeu que não foram apresentadas informações suficientes sobre a dívida e concedeu uma liminar que suspendeu o acordo. A aviação chegou a pedir a revogação da liminar, mas o pedido foi negado pela Justiça. Na sessão de hoje, por 9-3, os vereadores de Araucária aprovaram o recebimento da denúncia contra o prefeito. Em nota, a Câmara Municipal de Araucária afirmou que a comissão processante responsável por apurar os fatos foi criada. A comissão tem prazo de 5 dias para notificar o prefeito. Depois de notificado, o prefeito de Araucária, Luiz Gustavo Botogoski, tem 10 dias para apresentar defesa prévia por escrito e indicar no máximo 5 testemunhas. Ao fim desse prazo, a comissão processante tem outros 5 dias para decidir se a denúncia prossegue ou se será arquivada. Segundo a assessoria da Prefeitura, Luiz Gustavo Botogoski está de férias, em viagem fora do país. A previsão é de que ele volte ao cargo em 23 de fevereiro.
Em nota, a Prefeitura de Araucária informou que, a partir da homologação pela Justiça, o município se comprometeria a seguir a determinação da lei. Afirmou que o acordo em questão não depende de autorização do Legislativo e começaria a ser pago em 2027 ou 2028. Finaliza dizendo que a Prefeitura recebe com serenidade a abertura da comissão processante e que vai demonstrar que não houve qualquer ilegalidade no processo. A defesa da aviação Tindiquera informou que vai se manifestar no processo. Vai ser enterrado amanhã em Marquinhos, cidade que fica perto de Guarapuava, o corpo do menino de 7 anos que morreu depois de ser atingido por uma trave de futebol. O caso ocorreu em uma escola rural da cidade durante a aula de educação física. A Samile Penteado chega ao vivo e nos conta o que se sabe até agora sobre essa tragédia, né, Samile? Boa noite para você. Oi, Aline, boa noite a você, ótima noite para todo mundo também. Olha, por enquanto a Polícia Civil está investigando esse caso, inclusive a polícia foi hoje ao longo da tarde até essa escola que fica na área rural, então, de Marquinhos, para apurar mais informações e ao longo dos próximos dias deve ouvir professores e também alguns outros funcionários da escola com relação a esse assunto. A morte desse estudante aconteceu ontem ao longo da tarde, esse estudante que tinha 7 anos durante uma aula de educação física. De acordo com a prefeitura e também com a polícia militar, ele teria se pendurado em uma trave que acabou tombando sobre ele. Os ferimentos foram graves, ele infelizmente não resistiu a esse acidente. Nós fomos hoje até a cidade e conversamos com a secretária de Educação, então, de Marquinho, que trouxe mais detalhes sobre esse momento do acidente e também sobre a estrutura da trave. Vamos ouvir. Eles estavam eufóricos porque era o primeiro dia de educação física, então eles ficam esperando por esse dia, é uma escola rural, né, eles vêm para a quadra e ela estava trabalhando com todos ali no momento do futsal e ocorreu esse episódio. Acreditamos que o menininho tenha se pendurado. Ela fica solta, como em todos os ginásios, né, por causa de outras modalidades esportivas que tem no local. Em nota, a Prefeitura disse que lamenta o ocorrido e que está prestando todo o apoio e suporte necessário para a família desse menino de apenas 7 anos. As aulas foram suspensas ao longo desta semana nessa escola. Além disso, o velório começou hoje ao longo da tarde, a partir das 4 horas, deve seguir ao longo da madrugada e o sepultamento dele está marcado para amanhã cedo, a partir das 9 horas da manhã, no cemitério municipal de Marquinhos. Volto com vocês aí no estúdio. Samile, uma tragédia, né? Não dá para ter ideia da dor dessa família, por isso que a gente manda aqui um abraço carinhoso para toda a família dessa criança. Obrigada, Samile. Depois do intervalo, o médico é condenado a 10 anos de prisão por cobrar de pacientes por cirurgias que deveriam ser gratuitas pelo SUS. Isso, boa noite, volta já já. Com Janete de volta, o ciúme de Zilá acende o alerta. Ela é o ponto fraco do meu marido. E ela tá usando isso pra se vingar. Ela tá usando isso pra acabar com o meu casamento. E ela decide marcar território. Todo mundo conhece você, já. Lembra muito bem também o que você aprontou antes de você ir embora. O melhor era você juntar suas coisas e caçar rumo daqui. Hoje, coração acelerado. No Max, todo dia é dia de feira, meu povo! Variedade e frescor com preços bem pequenininhos. Vem aproveitar! Alho a cada 100 gramas, 98 centavos. Tomate beterraba, 2,97 o quilo. Ovo com 30 unidades, 13,99. Filé de peito, 13,79 o quilo. Açúcar, 5 quilos a partir de 12,48. Papel Clarice com 16 rolos, 17,88. Vem pra feira do Max! É preço baixo todo dia! No Sicoob eu tenho crédito pessoal, crédito consignado e muito mais. Tudo isso com as melhores taxas, contratação rápida e parcelas fixas. Abra sua conta e peça o seu. O Paraná
Paraná tem conquistas que inspiram o Brasil. Aqui, a arte de planejar e fazer bem feito transforma vidas. A economia que mais cresce é um quadro que melhora tudo ao redor. A melhor educação e a saúde mais bem avaliada do Brasil exibem cuidado. Os melhores índices de segurança da história desenham tranquilidade. E o maior programa habitacional do país pinta o cenário para os paranaenses viverem mais felizes e em paz. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Amanhã, depois de Três Graças, é noite de futebol na Globo. São Paulo e Grêmio medem forças no campeonato mais difícil do mundo. Um choque de gigantes no Brasileirão. Aqui é emoção. Boa noite, está de volta. Foi condenado pela Justiça o médico ortopedista de Toledo que cobrava de pacientes que eram atendidos via SUS. A Cristiane Guimarães tem acompanhado esse caso e vai trazer as informações agora ao vivo para a gente. Boa noite, Cris. Boa noite, Marcelo. Olha, o médico Lucas Saldanha Ortiz foi condenado a 10 anos e 8 meses de prisão em regime fechado pelo crime de corrupção passiva em 11 casos onde as vítimas eram pacientes do SUS. O médico, que é ortopedista, cometeu esses crimes na cidade de Toledo, que fica a 45 quilômetros aqui de Cascavel. De acordo com o processo, o Dr. Lucas cobrava de R$50 a R$200 de pacientes que iriam realizar cirurgias pelo Sistema Único de Saúde e, portanto, sem custo algum. De acordo com a investigação, ele dizia aos pacientes que esse dinheiro seria utilizado para comprar medicamentos anestésicos e pagar o trabalho do anestesista. O Boa Noite Paraná teve acesso à decisão judicial. No despacho, o juiz diz que o médico escolhia os pacientes em situação de vulnerabilidade, gente sem recursos, em dor e dependente do atendimento público. E que ele também premeditava a cobrança, agindo sem dar recibo para não ser descoberto. A defesa do médico já entrou com um recurso dessa decisão e ele aguarda em liberdade. Nós procuramos também, Marcelo, a Prefeitura de Toledo para saber se o Dr. Lucas atua na rede pública de saúde. Nós aguardamos a resposta. Voltamos com vocês. Tá certo, Cris. Obrigado pelas informações aí. Valeu. Boa noite. Ontem a gente mostrou aqui no Boa Noite Paraná uma reportagem sobre cidades que investiram previdência em fundos ligados ao Banco Master. Entre elas, São Mateus do Sul. Hoje, o Instituto de Previdência da cidade informou que investiu R$2 milhões em 2014 no Fundo São Domingos, depois incorporado ao Grupo Master. O saldo em liquidação desde outubro de 2025 é de cerca de R$900 mil. O Instituto diz não ter qualquer outra relação com o Banco Master. Depois de muitas polêmicas e de ações na Justiça, o governo do estado publicou o edital para a privatização da Celepar, a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná. O leilão está marcado para o mês que vem. O aviso de leilão foi publicado em Diário Oficial no dia 6 de fevereiro. A privatização da Celepar, a Companhia de Tecnologia da Informação do Estado, está marcada para o dia 17 de março, às 2h da tarde, na Bolsa de Valores de São Paulo. O valor, R$1 bilhão e 300 milhões de reais. A Celepar foi criada em 1964 e tem quase 1.000 funcionários. A empresa atende a administração pública em todos os municípios do estado. O leilão foi marcado em meio a polêmicas sobre a venda. A oposição foi ao Supremo Tribunal Federal para tentar barrar a privatização. Os principais questionamentos são sobre os dados sensíveis dos paranaenses, que estão todos armazenados nos servidores da Celepar. Entre fios, luzes e conexões estão informações estratégicas. Dados como, por exemplo, históricos médico e escolar, infrações de trânsito, pagamento de impostos, perfil de consumo, além de dados do próprio Estado, como registros tributários e da Secretaria de Segurança Pública. Para a oposição, a privatização é inconstitucional. Que fere a proteção de dados, é contra a LGPD e, mais do que isso, foi tratado aqui em 8 dias, em regime de urgência, sem discussão aprofundada, sem audiência pública, sem saber da importância dos dados, ou sequer, quando foi feita, tinha valor. A gente aprovou aqui uma lei, a gente não, porque eu votei contra,
que não sequer sabia quanto valia a empresa. E agora a gente está vendo aí o pior, uma subavaliação de 1,3 bi apenas. Se você pega 1,3 bi e divide pelo número de paranaenses, dá R$110 apenas o dado de cada paranaense. É muito pouco face ao que tudo isso representa. Então a preocupação nossa, para além de constitucionalidade, é o que vai servir os dados do Paraná. O governo do estado diz que mesmo depois da venda, os dados estarão protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. A garantia é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que determina que os dados são das pessoas, né? O governo controla e a empresa opera, independente. E nós temos inúmeras outras ações, inúmeros outros projetos que são feitos dessa maneira, onde as empresas, elas operam esses dados, mas o dado sempre será do cidadão paranaense. A Celepar fatura R$500 bilhão por ano. A empresa encerrou 2025 com quase R$400 milhões em caixa. A privatização da empresa foi autorizada pela Assembleia Legislativa em regime de urgência em 2024. Foi ouvido e liberado pela Polícia Civil o motorista que se envolveu em uma batida que terminou com a morte de um motociclista em Londrina. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o homem sai do carro após o acidente e vai conferir como estava o motociclista. Foi no começo da tarde de ontem. Na sequência, ele entra no carro e vai embora. Jackson Alves tinha 23 anos, era entregador de gás e estava indo para casa quando foi atingido. Ele morreu no local. Para a polícia, o motorista disse que foi embora com medo de ser agredido e que as outras pessoas chamaram o socorro. Segundo o delegado, ele pode responder por homicídio culposo e fuga do local do acidente. Vamos falar agora da previsão do tempo. Mais um dia de muito sol e muito calor em todo o nosso estado. Em Cascavel, por exemplo, hoje a máxima passou dos 34 graus, agora 25 graus no oeste do estado. Para amanhã, o que esperar? Dia abafado e com chance de chuvas mais isoladas à tarde, em praticamente todo o nosso Paranazão, tá? O dia começa com um nevoeiro aqui na região de Curitiba, onde há também risco de chuva moderada a forte, tanto no norte quanto no noroeste do estado e no centro-sul. A região leste e também o litoral também tem alerta para tempestades com raios e até possível queda de granizo, tá? Vamos lá para fora? Em Londrina, amanhã, 21 graus é a mínima, 31 é a máxima prevista. O sol aparece entre nuvens. Muito calor agora no norte do estado, 26 graus. Mínimas aqui no mapa, 18 em Curitiba, em Ponta Grossa, 17 em Guarapuava e no sul do estado, 21 em Maringá e Paranavaí, 20 de mínima em Londrina e Cascavel, 24 em Foz do Iguaçu e 22 de mínima no litoral do estado. As máximas sobem bem no litoral, 30 graus também em Ponta Grossa, no sul do estado, 31 em Cascavel e Maringá, 28 em Londrina, 32 em Paranavaí e 34 graus de máxima em Foz do Iguaçu, bastante calorão. Bora para o litoral? Amanhã vai dar praia, hein? Mínima de 20 graus, a máxima é de 29, muito sol e muito calor previstos para Matinhos, onde agora faz 26 graus. Te mostro no detalhe que Curitiba tem chuva prevista para amanhã, 10 milímetros no acumulado. Na quinta-feira também continua bem calor, com 32 de máxima, e o acumulado aumenta um pouco mais, 15 milímetros. Na sexta-feira, 28, no sábado a máxima cai para 26, mas dá uma olhada nesse acumulado de chuva. Sábado de carnaval com 32 milímetros, pelo menos até agora, na previsão, a ver se isso se confirma, tá? Nos próximos dias. Em Porto Rico, tempo seco, 32 graus na quarta e na quinta, 31 na sexta e 30 no sábado. Já está se programando para passar o carnaval por lá. Saiba que a chuva vai ser bem isolada e ela só aperta bem no sábado. Em Venceslau Brás, quarta-feira com 25 graus, temperatura mais amena, 29 na quinta, 28 na sexta e 30 graus no sábado, com uma chuva mais isolada. Em Foz do Iguaçu, para onde a gente vai agora, 25 graus é a mínima para amanhã e 33 é a máxima. Muito sol e muito calor. Voltando no mapa, eu te mostro que uma nova frente fria vai ser responsável por uma virada no tempo para os próximos dias. A gente viu que tem chuva por aí. A partir de amanhã pode chover de forma mais intensa e as temperaturas não sobem tanto, tá? A chuva aperta ainda mais entre quinta e sexta por causa dessa frente fria que está passando. Alerta para as regiões norte, leste e também litoral do estado. Carnaval com chuva à vista, é isso? É isso. Para folia não tem tempo ruim, né? Não tem tempo ruim.
Boa Noite está ficando por aqui. A gente volta amanhã. Se cuida. Um beijão. Até. Mais cedo, tá? Amanhã o Boa Noite Paraná chega mais cedo com tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. Beijo. Até amanhã. Boa Noite Paraná. Oferecimento: volta às aulas é no Condor. E Palladium, na real, a vida pode ser mais. Quando é sobre o Paraná, a gente te mostra. Meu Paraná, aqui na RPC. Coração acelerado. Oferecimento: Salame Sadia. Meu Deus! Será que aconteceu algum problema? Claro que aconteceu, né, Nayan? Nós vamos pousar.